para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então veja como é a introdução básica que a gente fez, que nós temos que reconhecer que não somos nada. As pessoas que mais foram usadas por Deus, exatamente aquelas que não queriam. Né? Que não, eu não estou preparado, né? Quem não conhece a história de Moisés, né? Quanto que esse homem relutou para fazer aquilo que Deus mandou, porque não se achava qualificado. Será que eu sou qualificado para estar aqui? Não creio, mas é Deus que qualifica. Ele está falando que Ele que vai pôr as palavras na boca, é Ele que vai colocar a gente no lugar certo, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E a gente vê quantas maravilhas foram operadas através de Moisés. Por Moisés? Não, pelo Senhor. Apóstolo Paulo. E quantos outros a gente pode citar? Abraão, José, Jacó. É Deus que vai dar a devida qualificação, né? Então Jeremias, ele profetizou por 40 anos, nos reinados de 5 reis, como eu disse, né? Os reis de Judá. Mais ou menos 627 a 581 a.C. Então, essas autoridades não aceitavam muito bem, né, as suas mensagens. Ele foi rejeitado, perseguido, todo mundo conhece mais ou menos a história, né, até reinado de Nabucodonosor, ele que acabou ainda dando uma trégua para esse profeta. Mas só um breve relato, né, que a gente está fazendo em torno desse profeta, realmente o nosso estudo no capítulo 18 de Jeremias. Vamos até lá. Já usei esse texto várias vezes, é um texto que é riquíssimo em conteúdo para a nossa parte espiritual, para que a gente compreenda o básico da nossa fé. Isso nós estamos dizendo que é Deus que provê aquilo que tem que ser feito, aquilo que tem que ser dito. Nós jamais vamos cruzar os braços e esperar que que Deus coloque algum anjo aqui do meu lado para ficar no meu ouvido. Não é isso que eu estou dizendo, né? A gente não pode esperar que caia tudo dos céus. A gente tem que fazer a nossa parte de estudar, de fazer um esboço, de se preparar, pegar os versículos, né, buscar realmente informações. Mas muitas das vezes, todos aqueles que ocupam o púlpito sabem que chega aqui é diferente, né? O assunto ramifica para o outro lado, né? Eu não sei porque eu não tinha premeditado de falar de Jonas, acabei falando. Mas é diferente, a gente tem que ter o preparo, mas na realidade chega aqui, a gente não sabe porquê, mas Deus sabe o porquê de cada palavra, né? E que Ele possa ser conosco na meditação desses versículos, porque é para engrandecer o nome dEle, não para engrandecer o nosso nome, não quem tocou, nem quem regeu, nem quem está à frente, mas que o nome de Deus seja engrandecido naquelas palavras que a gente vai tentar trazer aqui para os irmãos. Então, capítulo 18, versículo 1, diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, uma coisa que eu já, de antemão, gosto, toda vez que eu toco nesse assunto, nesse livro, é uma coisa que fica bem clara. Deus vai te mandar para onde você não quer ir. Mandou para o oleiro. Todos conhecem, mais ou menos, alguém já viu na TV, não é muito comum, mas como antigamente, que rodava-se no pé, era um tipo de um pedal que rodava a mesa, ponhava o barro ali e aquele ali ia pedalando no pé para rodar aquela roda, para ele ir modelando o barro para fazer o vaso. Então, certamente não era um lugar limpo, não era um lugar organizado, não era um lugar cheiroso, né? Onde tem barro, tem cheiro de brejo, tem poeira, porque já tinha alguns vasos secando. E às vezes Deus não quer você num lugar confortável. Ele manda num lugar que não vai ser confortável. A gente prefere estar num shopping do que estar numa olaria, não é? É muito mais gostoso um arzinho condicionado do que um calor abafado, cheio de poeira, num lugar distante. Então Deus vai te mandar para o caminho para você não ficar confortável. A gente tem que ficar constantemente buscando
uma forma de agradar ao Senhor e não agradar a sua própria carne. E é nesses lugares que a gente vai ser mais útil para a causa do Senhor. Então mandou para a olaria, não mandou para um shopping, não mandou para um lugar que tinha festa, que tinha banquete, mas mandou para uma olaria. Levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Era necessário que ele estivesse visualizando naquele clima, para que caísse no coração da forma como seria conveniente cair. Muitas vezes num velório é mais fácil pregar o evangelho do que numa festa. As pessoas estão quebrantadas, elas estão num ambiente propício. O coração está quebrantado, ele está aberto. Ele está olhando aquilo ali e pensando, será que sou eu o próximo? Como será quando eu estiver no lugar dessa pessoa aí? Eu, quando era bem pequenininho, eu pensava isso, né? Puxa vida, para onde que vai isso aí, né? O que vai ser disso aí? E quando chegar a minha vez? Como é que é dentro desse caixão aí, né? E para onde vai essa pessoa? Eu não quero ir para um lugar ruim, quero ir para um lugar bom. Então, é propício mais um ambiente desse para se pregar o evangelho. Em versículo 3 diz que ele desceu à casa do oleiro e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que fazia de barro se quebrou e não na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. O versículo deixa claro que do mesmo material que esse oleiro estava fazendo aquele vaso, ele tornou a fazer outro vaso, com a mesma matéria-prima, com o mesmo barro. Ele não dispensou aquele, tomou um outro barro novo. Do mesmo barro, ele fez um outro vaso. Aquele primeiro quebrou. Mas o segundo, com a mesma matéria-prima, ele tirou um vaso melhor. E nós somos o que na mão de Deus a não ser um vaso? Quando nós nos colocamos diante de Deus, reconhecendo que somos nada, que somos lixo, né? E estamos na mão de Deus, para Ele modelar. Veja como se encaixa, né? Nós somos vasos na mão de Deus, uma matéria-prima bruta, fedida, que vem lá do brejo, e nós temos que nos pôr na mão do oleiro que é o Senhor, para Ele modelar a gente como Ele quer. E só assim que você pode ser um vaso útil nas mãos do Senhor. Quando você se põe nessa situação, né, de humildade e de consagração e de renúncia, porque a nossa vida como servos, analise se não é uma eterna renúncia. A minha carne luta contra o meu espírito. Eu não deixei de gostar das coisas que eu gostava antes de crer em Cristo. Eu falava com o irmão ontem, a gente veio aqui dar uma olhadinha no piano. Eu fiz parte de uma banda, por 20 anos pelo menos, desde que tinha dupla com o meu irmão e até quando eu fiz a banda e parei com a carreira de músico profissional tocando na noite, por uns 20 anos mais ou menos. O que eu levo disso? O que eu ganhei com isso? A não ser conhecimento. Mas tudo isso é nada. Se você não usar o dom que Deus te deu para servi-lo, para engrandecê-lo, quem sou eu? Eu amava ouvir alguém falar assim, puxa vida, mas como toca bem, como canta bem, que banda boa. E existe aquela concorrência de um querer ser melhor do que o outro. Isso é um mundo que... Claro, a gente sabe que está na mão de Satanás os reinos desse mundo e jamais a gente deve entrar numa concorrência. Mas quem deve ser engrandecido? É o Senhor que me fez, me deu 5 dedos para cada mão e que me deu o entendimento de como manusear, o ouvido de como ouvir e cantar na melodia, no tempo, no compasso Mas isso é glória minha? Não, é glória do Senhor. É honras para Ele, não para mim. Eu jamais devo aceitar isso como algo a me engrandecer, mas sim direcionar a honra a quem deve ser dado. Como a gente disse no começo, todos nasceram nus e vamos partir daqui nus. Tudo que nós temos e somos é Deus que dá, é Deus que permite ser e devemos usar isso para honrá-lo, para engrandecê-lo.
É um certo, não sei se foi um ator que falou isso, ou um jornalista, não me recordo, mas o que importa é que falou, e falou muito bem, né, de quando nós nascemos sem nada, nus, e partimos desse mundo sem nada, nus, nesse meio tempo, nós estamos correndo atrás de coisas que nós não trouxemos e não vamos levar. Né? Simples assim. Eu e você acabamos perdendo boa parte do nosso tempo correndo atrás de coisa que não vai nos interessar em nada. Não vamos ter nada para apresentar a Deus se não reconhecermos que somos nada e que aquilo que nós estamos administrando é do Senhor, que não podemos oferecer nada ao Senhor porque tudo já é dele. Mas graças a Ele mesmo, ao Senhor, que Ele, como eu disse, reconhece no nosso coração a nossa boa intenção e muitas vezes temos boa intenção, mas não colocamos em prática aquilo de bom que nós temos. O próprio Paulo dizia que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. O bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia. E somos todos assim. A gente é cheio de boa intenção, mas a gente acaba fazendo nada de bom, praticamente. Mas aquilo que a gente não quer fazer, que a gente sabe que é errado, nós estamos constantemente caindo naquele erro. Então esse livro de Jeremias me comove por causa disso, né? Então no versículo 4 ele fala como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele. Dele o quê? Do mesmo barro. Deus não vai eliminar uma pessoa da terra porque de cara não aceitou o evangelho. Ele vai trabalhar naquele vaso, até quebrar aquele vaso e ele fazer de novo a mesma matéria-prima. Aquele mesmo irmão Edivanil que teve a banda lá é o mesmo que está aqui. Eu continuo gostando das mesmas coisas, mas o meu coração, ele teve uma mudança. A minha vida teve uma mudança. Porque eu consegui enxergar que tudo de bom que eu achava que eu tinha recebido do Senhor. E nada mais justo que eu usar aquilo de bom que Deus me deu para servi-lo, para engrandecê-lo, para honrá-lo. Eu ouvia as pessoas dizer assim, nossa, mas esse rapaz parou de tocar e... mas ele vai voltar, né? Mais cedo ou mais tarde ele volta, né? Quando a pessoa é convencida, pode acontecer dele ser carne e falar assim, eu vou servir ao Senhor na carne, e ele chega num momento que ele se arrepende da decisão carnal dele e volta a ser como era antes. Mas o verdadeiro convertido não tem caminho de volta, só tem caminho de ida. Não olha para trás. É como o Alexandre o Grande, ele tinha uma estratégia. Cada país que ele invadia, cada estado que ele invadia, passava o exército em cima da ponte e ele mandava derrubar a ponte. Derrubava a ponte. O exército, então, olhando a ponte, que não tinha caminho de volta, ele tinha mais força para guerrear e para avançar. Porque ele sabia que se ele não vencesse, ele ia morrer. Não tinha caminho de volta, não tinha mais a ponte para ele voltar. E foi assim que ele dominou o mundo na sua época, né? Depois o seu reino foi dividido em 4. Dividido em 4 por quê? Porque ele próprio se achou Deus. Ele achou que a glória era pelo empenho, pela sabedoria dele, pela astúcia dele. Ele confiou no seu próprio conhecimento, na sua própria força. Claro que tudo está na mão de Deus. Deus é que permitiu que fosse assim. Cristo diante do imperador, cobrando ele, és tu filho de Deus? E Cristo ficava quieto. E ele tornava a perguntar, você é filho de Deus? E ele ficava quieto. E até que o imperador foi um pouco mais rústico e disse, você não sabe que eu tenho poder de te matar e de te deixar livre, de te libertar? E Cristo sabiamente olhou para ele e disse assim, nenhum poder terias se do alto não fosse te dado. Então, quem somos nós? Até os falsos reinos, até os governos corruptos, terríveis que nós tivemos nos últimos anos, estavam lá porque Deus permitiu que estivessem. Nós temos um que parece preocupar mais conosco, não é o nosso refúgio, não confiamos nele, nós confiamos em Deus.
Se é um homem mais justo ou não, não sei, não estou aqui afirmando que seja ou que não seja, Deus permitiu que assim fosse. E eu creio que Deus está nos dando um refresco, porque muitos dobraram os joelhos, como lá no Egito. Enquanto o povo não dobrou o joelho, não teve trégua. Deus não lançou a mão para fazer algo para aquele povo, enquanto o povo não clamou. Enquanto estavam rebeldes, Deus não operou. É necessário que nós dobremos nossos joelhos e dependamos de Deus, confiamos na obra dele para que ele trabalhe na sua vida e na minha. Então, do mesmo barro com que o oleiro estava fazendo e se quebrou, tornou a fazer um barro, um vaso, e dessa vez de uma forma diferente. Versículo 5 diz: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Deus não pode fazer na tua vida o que fez com esse oleiro? Mas os meus pecados, irmãos, são tão terríveis que não há perdão. Já viu esse tipo de desculpa para não servir a Deus? Existe algum pecado que não pode ser perdoado? Será que Cristo morreu pelos pecadinhos? O sangue de Cristo derramado na cruz foi por um pecadinho? Foi para alguns? Separou meia dúzia aqui para salvar e jogar os outros no inferno? A Bíblia diz que o inferno não foi feito para os homens, foi feito para o Satanás e para os demônios. O homem vai para lá porque quer ir. Mas Cristo pagou o pecado de todo, pagou o preço por todo o pecado. Só que você tem que aceitar, você tem que crer, você tem que reconhecer que é o sangue inocente, que não é a tua obra, não é aquilo que você pode fazer, que vai comprar a sua salvação, mas é o sangue de Cristo. Quando ele foi perfurado lá na cruz, que já estava desfalecido, então furaram a lateral dele, e a palavra diz claramente: saiu sangue e água. Quando que sai água de um corpo que você perfura? Quando não tem mais sangue. Ele derramou a última gota de sangue pelo teu pecado e pelo meu. E isso é preço suficiente para qualquer pecado. Então não tem pecado que não possa ser lavado por esse sangue. Versículo 6 diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, no caso de Israel. Eu estou sendo repetitivo nessa parte, porque é assim que Deus trabalha na minha e na sua vida. Ele transforma um vaso que não serve para nada, que é como nós estamos no mundo, como nós nascemos no mundo, e dessa mesma matéria-prima, desse mesmo corpo surrado e sofrido, ele tira algo muito bom para a sua honra e glória. Não para que batamos no peito e dizemos assim: olha como eu sou bom, olha como eu estudei, olha como me preparei, olha que escola boa que eu frequentei, olha assim, olha como eu sei me entonar, como eu gesticulo da forma certa, na hora certa. Você sabe que tem vários palestrantes, eu digo palestrantes, que se apresentam em TV e eles estudam como prender a atenção. Tem hora que tem que falar alto, tem hora que tem que falar baixo, tem hora que tem que retrair, tem hora que tem que andar e ir lá na frente da porta para não dar sono, e tem hora que tem que ser dramático. Tudo isso é carne. Mas nós não precisamos disso. Eu fui convertido pela verdade, não pela mentira. Eu não preciso de buscar recursos para engrandecer o nome de Deus, para trazer veracidade ao que a Bíblia manda, ao que a Bíblia fala. Porque a gente estava dizendo esses dias mesmo, numa situação existe três fases, né? Existe
o ponto de vista de um, o ponto de vista de outro e a verdade, né? A gente falou isso ontem. Só existe essas três situações. É o ponto de vista que geralmente é diferente de duas pessoas e a verdade. Eu fico com a verdade. E a Bíblia é a verdade. Então não precisamos aqui, né, buscar recursos e meios para prender a atenção de vocês. Mas a palavra de Deus é que deve prender a atenção de vocês. É o amor pela verdade que deve ser o objetivo dos nossos corações. É focar naquilo que Deus quer de você. Deus pediu a oferta do cordeiro. E Abel ofereceu o cordeiro como Deus tinha pedido. E Caim ofereceu das hortaliças. Poderia ser o melhor das suas hortaliças, mas não foi aquilo que Deus pediu. Ele poderia ter feito aquilo de bom grado, até de bom coração. Muitas vezes a gente fala assim, mas fiz isso com tanta boa vontade. E, nossa, por que não deu certo? O inferno, meus irmãos, vai estar cheio de boa vontade. Vai estar cheio de pessoa boa, que fez bondade, mas não creu no sangue de Cristo. Não ofereceu para Deus aquilo que Deus pediu. Não existe muitas religiões como muitos pregam. Existem duas religiões. A religião de Abel e a religião de Caim. A religião de Abel oferece a Deus aquilo que Deus quer. E a de Caim ofereceu a Deus aquilo que Caim quis. Jamais ofereça a Deus o que você quer oferecer a Deus. Ofereça a Deus aquilo que Ele pediu para você oferecer para Ele. E a segunda parte do versículo 6 diz: o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Deus jamais se arrepende. É um conflito fugiu a palavra da minha boca, quando você traduz, uma tradução. É um conflito de tradução, um erro de tradução. Não por maldade, mas em Números 23, 19, não precisamos ir lá, porque o tempo já está correndo, eu queria concluir, diz que Deus não é homem para que se arrependa. Em 1 Samuel também, 15, 29, diz que Deus não mente nem se arrepende. Aqui, se a gente analisar, Deus está dizendo que Ele vai ter uma mudança de opinião se obedecerem a Ele. Então é isso que Ele estava falando. Se Ele falar, se Ele te der um aviso na sua vida e você mudar a sua posição, Ele muda também a posição dele com relação àquilo que Ele está te avisando. Se pudesse isso acontecer nos dias de hoje, que eu creio que Deus não trabalha mais assim, foi esse o tempo que Deus mandava mensagem, né? Não é a forma que Deus trabalha hoje, mas aqui é isso que nós estamos percebendo no versículo, que ele está dizendo, se a nação se voltar atrás do erro que está praticando, Deus também vai poupar. Deus vai voltar atrás também do que ele estava dizendo. Não que ele está mentindo, nem que ele está se arrependendo, mas é uma mudança de sentimento com aquilo que ele disse. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Eu vou mudar a minha forma de enxergar também essa situação. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para o edificar e para o plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhes faria. Então está dando aqui a situação inversa. Se ele falar que vai fazer um mal contra uma nação por causa do mal que essa nação estava fazendo, e a nação não se converter, ele vai mudar também a posição dele. E se aqui a nação que estiver fazendo o bem passar a fazer o mal, ele também vai mudar a sua forma de enxergar essa nação. Versículo 10, se ele fizer o mal diante dos olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito e lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu caminho,
e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do malvado coração. A maior parte do mundo hoje dá essa declaração diante de Deus. Existem igrejas de portas amplas, lotadas, que praticamente se pronunciam assim diante de Deus. A palavra diz para fazer de uma forma, fazem de outra forma. É a forma que agiu Caim. Põe no seu coração que está fazendo um bem para Deus, mas está fazendo diferente do que aquilo que ele pediu. Quantos pastores que a gente vê batendo no peito e se achando melhor do que o outro, melhor do que o irmão mais humilde. Às vezes aquele irmãozinho que fica lá no fundo e pouco fala e pouco aparentemente faz, pode ser o melhor vaso de uma igreja. Às vezes no silêncio de uma oração, às vezes em alguma obra que ele faz e que a igreja não fica nem sabendo, Deus está recompensando ele muito mais do que aquele que está à frente aqui em destaque, porque diz a Bíblia que o que a mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo, né? A gente jamais deve ser como uma galinha que bota o ovo e sai cacarejando. Então aquilo de bom que você faz, não procura mostrar para o teu irmão. É entre você e Deus. Jamais olhe para aquele irmãozinho lá no fundo e fale, coitadinho desse aí, né? Quem é esse coitadinho, né? Aí a gente volta para tudo que a gente começou desde o começo aqui. É Deus que faz, é Deus que te prepara, que te qualifica. E é Deus que vai te dar vitória, é Ele que vai te dar o galardão, é Ele que vai te dar a proteção. E não há sofrimento nesse mundo que possa tirar a alegria de ser um servo do Senhor. Analise se a melhor forma de você ter um galardão, todos sabem o que é galardão, né? Muita gente confunde o galardão com salvação. Galardão é aquilo de bom, aquele presente das coisas boas que você faz. Isso não tem nada a ver com salvação. Podemos ser salvos, entrar no reino do Senhor de mãos abanando, sem galardão nenhum. Mas vai ser uma glória só entrar lá. Mas melhor vai ser entrar lá com galardão, com prêmio sobre as coisas boas que você fez. Então, às vezes, o galardão daquele irmãozinho é maior do que o próprio pastor, o dirigente, o regente, o tecladista, o cantor de coral, o missionário que roda o mundo pregando o evangelho, porque o coração dele está da forma correta, entregue e dedicado ao Senhor. Então, jamais podemos olhar e tirar nossas próprias conclusões. Ninguém tem raio-x de coração, né, para saber isso. Então, aqui, esse livro, como eu estou dizendo, ele é fantástico porque mostra que é Deus que faz, é Deus que opera maravilhas em nossas vidas. E só temos algum valor quando reconhecemos isso, quando deixamos Deus trabalhar em nossas vidas. Jamais devemos receber créditos pelas coisas que fazemos pelo Evangelho. Ninguém vai bater no meu ombro e dizer assim, nossa, você é isso, você é aquilo. Eu jamais devo ficar esperando isso. O irmão Márcio também não vai ficar esperando isso, o irmão Daniel e todos quantos fazem alguma coisa para o Senhor, jamais deve ficar esperando o reconhecimento do mundo pelas coisas que você faz para Deus. Então, permita que o brilho do tesouro de Cristo resplandeça através do que você vive por Ele. Se você vê comprar uma joia, ou quem já não viu, né, nas novelas e filmes aí, algum pedaço, alguém oferecer uma joia para a esposa ou para a namorada. Geralmente a joia ela é uma caixinha aveludada e pode reparar, sempre um tecido escuro. Ele é um tecido bem escuro. Porque quando abre a caixinha, o que aparece? A caixa ou a joia? A caixa já é feita de uma forma para brilhar a joia. Então nós somos a caixa. Mas Cristo é a joia. Nós somos uma embalagem que
não serve para nada. Nós só devemos ser usados para que brilhe a joia. O que nós temos a apresentar diante das pessoas que precisam do Evangelho? O brilho da joia, não a ofuscada caixa. Então, nossas vidas, nós temos que ser simplesmente o vaso, mas que a flor, o fruto que brota, que é a obra do Senhor nas nossas vidas, que deve resplandecer a glória e deve apontar a glória para Deus, para Cristo. Não a minha pessoa, não a minha capacidade, não o meu empenho. A admiração nossa numa pessoa também deve ser da mesma forma, não na pessoa, mas enfim, aquilo que aquela pessoa está apontando que deve ser Cristo. Quando você vê um grande homem de Deus, olhe dessa forma. Não exalte o irmão, mas exalte o Cristo que ele prega. A obra de Deus naquela vida. É assim que nós devemos fazer. Em Salmos, vamos ler alguns versículos. Aliás, esse salmo inteiro, a gente não deve nem falar capítulo, porque salmo é cântico. Um Salmo 8, é maravilhoso, porque ele mostra aqui que é o homem, né? Diz assim, olha, o Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que este tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Olha que maravilha, né? Reconhecer Deus em tudo. Reconhecer o Deus nas estrelas, nos rios, nas matas, nos peixes, nos animais, na onda do mar que chega até aquele lugar e volta. Chega até ali e volta, nunca ultrapassa, né? Tudo está controlado, tudo está na mão de Deus. Teve uma sonda espacial chamada Voyager, ela foi lançada em 1977. Ela deve estar hoje mais de 14 bilhões de quilômetros da Terra, de distância do sistema solar. Mas em fevereiro de 1990, quando ela estava ainda a 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros de distância, os cientistas fotografaram o nosso planeta dessa distância. Então, o que se vê nessa foto? Um vasto espaço vazio com uma bolinha azul. Imagine essa parede aqui com uma bolinha da ponta do meu dedo aqui azul. Ali, nesse vasto espaço, uma bolinha igual ao meu dedo aqui, uma circunferência de um centímetro quadrado. E era a Terra, uma bolinha azul, com hoje 7 bilhões de pessoas dentro. Cabe no seu QI? Eu acho que eu não sei se você consegue assimilar o que é isso. Uma bolinha desse tamanho, com 7 bilhões de pessoas dentro, e Deus se fazer homem para entrar dentro dessa bolinha para resolver o meu problema e o seu problema. Sem necessidade de fazer isso. Pelo imenso amor que Ele teve por mim e por você, Ele fez isso. Quem quer sair do seu próprio corpo, né? Olha num formigueiro lá e se transformar numa formiguinha para resolver o problema daquele formigueiro. Você faria isso? Você abriria a mão do teu corpo, da tua família, do teu trabalho,
deixar o seu carrão bonitinho lá, que você gosta de passear com ele, para ficar 33 anos como Cristo ficou aqui na terra, longe, despido da sua divindade. Cristo, da mesma forma que Deus Pai e o Espírito Santo, Ele é eterno. Eterno não tem começo, não tem fim, você entende isso? Eu também não entendo. Ele sempre existiu e Ele sempre vai existir. Se você pegar o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, diz que no princípio criou Elohim, né? Sabe, Gênesis 1. No princípio criou Deus, aqui está Deus, mas no original hebraico você vai encontrar Elohim. Elohim, no hebraico tudo que é acabado em I, M, é plural. O plural do hebraico é diferente do português, né, que nós temos o singular para um e o plural para dois ou mais que dois. No hebraico é específico o singular para um, dual para dois e singular para três ou mais que três. E aqui Elohim, IM é plural, é três ou mais que três. Então já prova a trindade aqui. Já mata aqui uma discussão que existe em várias seitas que não compreendem muito bem as escrituras e ficam brigando por causa disso. Mas aqui Elohim diz, Pai, Filho e Espírito Santo, eles criaram. No princípio criou Deus, Pai e Espírito Santo, os céus e a terra. Então aqui já matou. Em plural, Pai, Filho e Espírito. Cristo é eterno, Ele não é criatura, Ele é Criador. Ele fez parte da criação. Tudo que foi criado foi por Ele e para Ele. Todas as coisas foram criadas. Então, essa grande sonda espacial, né, fotografou isso e mostra para a gente quão minúsculos nós somos. E Cristo se despiu de tudo isso, da sua eternidade, como sendo Criador, como sendo onisciente, onipresente, onipotente, para resolver o meu problema, o seu problema. Ele não precisava fazer isso. Né? Lembra que quando mandava aqueles que estavam adorando a Cristo calar a boca, ele falou, se esses não me gloriarem, das pedras eu suscito glórias. Porque ele podia acabar com tudo e começar tudo de novo. Tempo para ele não era problema. E motivos para ele fazer isso nós demos de sobra. Para ele acabar com toda a nossa raça e começar de novo. Mas o amor que ele tem por mim e por você foi muito maior. Ele, desde a eternidade, ele estava disposto a fazer isso por mim e por você. Então, esse simples relato que eu estou dizendo aqui, mostra o quão miseráveis somos. Então, como podemos nos gloriar de alguma coisa? Se tudo é por Ele, tudo Ele que tem feito em nossas vidas. E em 1990 foi também lançado um grande telescópio, o melhor, maior, mais potente. Não sei se depois disso lançaram alguma coisa, mas o mais potente. Nem ele consegue chegar no final do universo, né? Então, irmãos, esta é a mensagem que eu tinha preparado para os irmãos. Que Deus possa abençoar. Tinha outras passagens aqui, mas acho que está de bom tamanho. Eu não quero cansar os irmãos e quero que fique bem nítido no teu coração, né, que tudo que nós somos, tudo que nós temos, não nos pertence. Tudo é dele, tudo é por ele. Cristo fez o pagamento completo, pelos que aceitam e pelos que não o aceitam. Basta querer ser salvo e crer nessa verdade. O sangue de Cristo, ele pagou todo o pecado. Não tem pecado que não possa ser perdoado, a não ser a rejeição do Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é você rejeitar que ele trabalhe no seu coração. Porque não sou eu que converto, não é o irmão Márcio, não é o irmão Daniel, não é o irmão Renan, não é todos quantos possam ocupar o púlpito e ser eloquentes e usar a Bíblia corretamente. Não é isso que converte. Isso é lançar a semente, nós estamos lançando a semente. Que nós podemos fazer isso de uma forma melhor, de uma forma menor, ou às vezes até leviana, mas é o Espírito Santo que faz o trabalho no coração das pessoas.
Então, essa é a mensagem que eu tinha para os irmãos. Que Cristo possa estar no teu coração e você permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração.